Em Bleach, vários capitães e até mesmo alguns tenetes já revelaram o ápice de poder dos Shinigamis, as Bankais. Porém, existe um grupo de novos capitães que provavelmente atingiram suas Bankais, mas não tiveram a oportunidade de mostrar. E nesse vídeo, você verá teorias coerentes sobre cada uma dessas novas Bankais e também verá teorias sobre as Bankais de tenetes que podem alcançar o poder no futuro, no Arco do Inferno, caso realmente seja publicado. Ficou curioso? Assiste até o final para não perder nenhum detalhe. Galera, antes de iniciar essa teoria das novas Bankais dos capitães e tenentes de Bleach, preciso deixar claro que a base para essas teorias serão as habilidades das Chikais e também as personalidades dos personagens, já que, como eu falo aqui desde 2022, as Bankais representam o lado mais profundo dos personagens, o seu eu interior, como por exemplo a Jakuhou Raikkoben da Soifon, que é um míssil que pretende acabar com o inimigo com um único golpe explosivo, devido a capitã ter no fundo uma personalidade explosiva e não fria como a líder da Omitsukido deve ser. Então, deixado isso claro, vamos para as novas Bankais. E para começar com o pé na porta, a do Kira Izuru, que tem uma personalidade sombria e introspectiva, incapaz de socializar facilmente com os outros. Ele geralmente parece fraco e indiferente, levando muitos a acreditar que ele não tem capacidade de ser um líder. E como um tenente, ele não tende a inspirar confiança ou aumentar a moral como os outros tenetes. No entanto, Kira é leal aos seus amigos e seus deveres. Além disso, ele considera a essência da guerra o desespero, como exemplificado pelo símbolo da sua divisão, o Calendula, e em fato, ele odeia lutar, a menos que receba a ordem para isso. O mais louco é que em combate ele mostra uma determinação implacável e não mostra piedade com os seus inimigos. A sua Shikai é o Wabisuke, que significa o penitente, e quando ativada, a lâmina da Wabisuke altera grande parte dela e se transforma numa espada com 3 seções. A primeira parte da lâmina fica normal e as outras duas se dobram num ângulo de 90 graus, assim como está passando na imagem. A sua habilidade especial é dobrar o peso de qualquer coisa que atinge. A habilidade pode afetar tanto objetos inanimados quanto seres vivos e é acumulativa. Por exemplo, o primeiro golpe em um oponente empunhando uma espada de 10 kg dobra o peso da espada adversária para 20 kg. Se o Kira golpear a espada uma segunda vez, o peso da espada dobra para 40 e por aí vai, ao ponto de que depois de um determinado número de golpes, o inimigo nem mesmo consegue levantar mais sua espada, assim como vimos acontecer com a Matsumoto Rangiko. Além disso, ele também pode dobrar o peso das suas próprias partes do corpo, como por exemplo o seu pé, que fez ele esmagar o Jigoku no Gaki durante um one-shot do Arco do Inferno. E é a partir disso que iremos para sua Bankai, que assim como em outros vídeos de teoria aqui do canal, dei um nome para causar uma imersão maior no vídeo, porém foque mesmo na habilidade, que é o que realmente importa. E a Bankai do Kira seria Kurayami no Wabisuke, ou o penitente da escuridão. Ao ativar a Bankai, a espada de Kira se transforma em uma imensa lâmina negra e curva, semelhante a uma foice, com correntes sombrias que se estendem do cabo e envolvem o braço do Kira, conectando ele à arma de forma simbiótica. E essas correntes parecem estar feitas de pura escuridão, emanando uma aura opressiva que faz com que o ambiente ao redor se torne pesado, como se a própria gravidade estivesse sendo manipulada. O ar ao redor da lâmina parece vibrar, distorcendo a luz, que causa um leve borrão na visão de quem está próximo. E a principal habilidade da Bankai continua a expandir o poder da Shikai, e qualquer coisa que a lâmina toque começa a aumentar de peso exponencialmente. Só que diferente da Shikai, o aumento de peso não é mais linear, mas sim logarítmico, o que significa que com apenas alguns golpes, o peso de qualquer objeto ou ser que for atingido se torna insuportável, esmagando ele completamente sobre sua própria massa. E essa habilidade cria um campo de gravidade local ao redor do Kira, onde ele pode manipular a densidade dos objetos ou seres vivos, aumentando elas a níveis catastróficos. E o nível máximo desse poder é quando ele usa a técnica Kurofukai Yami, ou escuridão profunda negra, que só pode ser ativada sob uma condição muito específica. O Kira deve atingir o oponente com a sua lâmina pelo menos 7 vezes em locais distintos do corpo. Isso faz com que o peso da pessoa se multiplique de forma tão intensa que a densidade do corpo dela se torna infinitamente alta, transformando ela em um ponto singular de gravidade. E nesse momento, o Kira pronuncia a palavra de Goku no Azama, ou Abismo do Inferno, e assim o oponente implode, formando um
pequeno buraco negro que suga toda a matéria próxima antes de desaparecer, deixando apenas um vazio absoluto. E essa habilidade é extremamente perigosa e desgasta o Kira significativamente, podendo até mesmo causar danos ao seu próprio corpo se usada sem cautela. Essa Bankai reflete a personalidade sombria e introspectiva do Kira, além da sua visão sobre a guerra como algo desesperador e sem esperança. Ela é devastadora, mas também perigosa para ele, enfatizando o seu caráter de alguém que carrega um peso emocional e físico pesado, tanto no campo da batalha quanto em sua vida pessoal. A segunda Bankai é da Matsumoto Rangiko, que é uma pessoa preguiçosa ao ponto de não gostar de papelada e trabalhar, mas adora uma bebedeira, realmente mostrando que gosta de uma vida boêmia. Rangiko também não é nem um pouco modesta sobre a sua aparência, frequentemente se referindo ou, entre aspas, reclamando dos seus seios grandes em conversas casuais normais, para simples e puramente causar constrangimento ou se divertir com qualquer pessoa ao redor. Porém, ela também é sensível aos sentimentos dos outros e mostrou isso várias vezes ao se preocupar em como Itsugaya ficou por causa da Hinamori durante o arco da Soul Society, ou mesmo quando a Orihime se sentiu deprimida com seu papel na vida do Ichigo. A sua Shikai é a Heineko, que significa gato de cinzas, e seu comando de liberação é o Nari, ou Rosne, e a partir dele, a lâmina da Heineko se transforma em cinzas que na verdade são partículas pequenas de lâminas, que com o movimento do punho podem cortar qualquer coisa que fizer contato. Além disso, a Rangiko pode controlar as cinzas para que ela tome formas diferentes, como um escudo de cinzas ou mesmo um tornado, já que a força principal dessa Shikai vem a partir da quantidade de cinzas que fazem contato com o alvo pretendido enquanto estão agrupadas, semelhante a Senbon Sakura do Byakuya, e prova disso são as suas técnicas, a Nekorimbo, onde a Rangiko pode criar uma nuvem de cinzas que pode cercar os seus oponentes ao se transformar num tornado mortal, e também tem a House, que é uma técnica de suporte que permite a Rangiko criar uma parede de multicamadas de cinzas para ajudar o Itsugaya a estabilizar a técnica Shinkutasu Ryoheki. Mas quando falamos da sua Bankai, ela tem tentado aprendê-la. No entanto, a Heineko é tão mal-humorada, preguiçosa e egocêntrica quanto a Rangiko, dificultando assim o seu progresso. Por isso, acredito que uma boa ideia para a Bankai dela seria a seguinte: a Heineko no Johei, ou Guerreira das Cinzas, onde a Heineko não apenas se desfaz em cinzas, mas toda a matéria ao seu redor e da Rangiko é consumida por uma espécie de neblina cinzenta que parece se estender indefinidamente. Essa névoa de cinzas se assemelha a um vasto campo nebuloso com partículas cintilantes de cinza que parecem flutuar sem direção definida. No centro desse mar de cinzas, a Matsumoto aparece e desaparece da visão do inimigo, semelhante ao Tokito usando uma das suas respirações da névoa em Demon Slayer, permitindo assim que o inimigo não a pegue facilmente, como se fosse um gato brincando. E aqui ela teria basicamente duas técnicas. A primeira seria o Neko no Kage, ou Sombra do Gato, uma habilidade que permite a Rangiko se infundir completamente com as cinzas, desaparecendo na névoa, se movendo entre as partículas, se tornando praticamente intangível. Ela pode surgir em qualquer ponto do campo de batalha de repente e atacar de surpresa. As cinzas, agora mais afiadas e mortais, cortam qualquer coisa com uma precisão cirúrgica, sendo quase impossível prever de onde virá o próximo ataque. Essa habilidade reflete a preguiça natural da Rangiko, lhe permitindo economizar energia enquanto desgasta seu oponente com ataques furtivos. A segunda técnica seria o de Goku no Nekorimbo, ou Dança Infernal do Gato, que é uma evolução da técnica Nekorimbo. E aqui a Rangiko poderia agora criar múltiplos tornados de cinzas para envolver os inimigos, formando um verdadeiro inferno de partículas cortantes. Esses tornados são autônomos e podem se mover e atacar de diferentes direções, tornando a fuga quase impossível. Matsumoto pode controlar cada tornado individualmente, aumentando a letalidade da técnica e mantendo a pressão sobre seus inimigos, enquanto ela se mantém fora do alcance, observando com aquele sorriso irônico que ela tem. E a preguiça da Heineko significa que a Rangiko deve convencer sua Zanpakuto a colaborar completamente, geralmente por meio de um diálogo interno, onde ela precisa reconhecer e aceitar suas próprias falhas e inseguranças. Essa luta interna reflete a própria personalidade da Rangiko e esconde sua seriedade e força sob uma fachada de despreocupação. A terceira Bankai é a da Hinamori Momo, que geralmente é uma garota otimista, descontraída e amigável. Ela tem uma forte amizade com Itsugaya, com quem cresceu, apesar da sua posição mais alta e reclamações sobre isso. Embora normalmente gentil, seus raros ataques de raiva podem parecer bastante ameaçadores, como sua indignação com o Jin quando ela o culpou por matar o Aizen, ou mesmo quando ela estava disposta a atacar o próprio Toshiro por acreditar que ele tinha tirado a vida do seu antigo capitão. E embora ela não estivesse num bom estado mental, isso mostra que dependendo da situação, ela fará o que precisa fazer para cumprir o que ela acha certo. A sua Shikai é a Tobiume. Quando essa Shikai tá
ativa, a lâmina da Tobiyume se torna de 2 gumes e produz várias pontas semelhantes, apenas em aparência à espada de 7 ramos do Buda. A lâmina inicialmente tinha 2 dessas pontas, mas depois da batalha contra Aizen, ela ganhou 3, o que indica uma evolução de poder da personagem. Em fato, durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, ela conseguiu ativar sua Shikai sem gritar o comando de liberação ou o seu nome para enfrentar a Bambieta, algo que indica que o Shinigami está próximo de despertar a Bankai, ou mesmo já tenha despertado. No caso dela, creio que ela estivesse treinando para alcançar. Fato é que a Tobiyume pode liberar bolas de fogo que explodem com impacto, e no arco de Karakura tinha um poder destrutivo muito parecido ao cero de um Fraction, e a partir da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, essa habilidade se tornou mais poderosa, ao ponto de ser capaz de atirar várias bolas de fogo ao mesmo tempo. E assim eu pensei na seguinte Bankai: Tenshi Tobiyume, ou Ameixa Voadora do Coração Celestial, onde a espada da Hinamori se alongaria e se dividiria em 3 lâminas distintas, cada uma delas irradiando uma luz suave e quente, como se estivesse envolta em chamas espirituais. E essas lâminas teriam um brilho dourado e seriam adornadas com padrões florais que parecem estar vivos, como se pulsassem com a energia da Momo. Atrás dela, um grande pé de ameixa floresceria, suas pétalas brilhando com um calor dourado flutuariam suavemente ao redor dela, criando uma aura de serenidade e poder. E essa árvore simbólica é o núcleo da Bankai, representando a força e delicadeza da Hinamori. Aqui eu pensei em 3 técnicas. A primeira seria Tenka no Tobiyume, ou Ameixa Voadora do Fogo Celestial, onde a Momo poderia criar uma tempestade de fogo, na qual as chamas descem dos céus como se fossem meteoros, atingindo o campo de batalha em um espetáculo de destruição controlada, já que a Hinamori poderia direcionar essas chamas para áreas específicas, permitindo tanto ataques de grande escala quanto focados. E essa habilidade simboliza a raiva oculta da Momo, que é liberada em situações extremas. E por fim teria a técnica Shinju Tobiyume, ou Ameixa Voadora da Árvore Divina, onde a grande árvore de ameixa não seria apenas decorativa, ela teria a capacidade de absorver a energia espiritual ao seu redor e armazená-la. Essa energia pode então ser liberada em um único e poderoso ataque, disparando um feixe concentrado de fogo que incinera tudo em seu caminho. No entanto, esse ataque exige uma quantidade significativa de tempo para ser carregado, o que torna sua utilização arriscada em batalhas rápidas. Porém, não apenas isso, essa habilidade representa a paciência e o otimismo da Momo, que ao acumular força ao longo do tempo, é capaz de liberar um poder devastador quando necessário. A quarta Bankai aqui é do Yumichika Ayasegawa. Tá, ele não é um tenente ou um capitão, mas como é um personagem que muitos de vocês pediram para trazer a teoria sobre a Bankai dele, achei que deveria trazer a teoria da Bankai dele. Yumichika é narcisista e julga quase tudo e todos pela beleza. Ele também é incrivelmente vaidoso, no entanto, às vezes é atencioso e prestativo com outras pessoas. Ele é extremamente leal ao seu amigo Ikako, chegando até mesmo a abandonar seu posto em um pilar na cidade de Karakura para tentar salvá-lo. Além disso, ele se preocupa profundamente com o que o Ikako e o Zaraki pensam dele e esconde a verdadeira natureza da sua Zanpakuto por medo de ser odiado. A sua Shikai é Hurido Kujaku, ou Pavão Azul, e aqui as lâminas se transformam em várias trepadeiras brilhantes semelhantes apenas de pavão, e essas vinhas se movem para agarrar e enredar um oponente. E uma vez que o inimigo esteja suficientemente subjugado, botões de flores começam a brotar das vinhas a partir da quantidade de Reiatsu absorvida do oponente, e as flores realmente o usam como uma forma de fonte de energia, sugando a Reiatsu que o oponente emite para alimentar seu crescimento. Quando as flores desabrocham, a Reiatsu coletada é voltada contra o inimigo, incapacitando ele seriamente ou mesmo matando. E ao fim de tudo, o Yumichika pode retirar uma pétala dessas flores para poder mastigar e se curar completamente. E a partir disso tudo que eu pensei na seguinte Bankai: Huriro Tenshikujaku, e quando ativada, a lâmina da Zanpakuto se transforma em uma majestosa e imponente figura de um pavão celestial. As vinhas de sua Shikai se expandem dramaticamente, tomando a forma de um pavão gigantesco cujas penas brilham com uma luz azul intensa e quase etérea, e cada pena é uma lâmina afiada, cintilando com a cor azul no céu, refletindo a beleza extrema que o Yumichika tanto valoriza. O pavão possui múltiplas caudas que se estendem como correntes de vinhas, e cada uma termina com um botão de flor brilhante na ponta. Esse pavão parece flutuar ao redor do Yumichika como um guardião e uma extensão da sua própria beleza. E aqui eu pensei em 3 técnicas. A primeira seria o Kagayaki no Tenshikujaku, o brilho do pavão celestial, onde o Yumichika poderia ativar um campo de energia ao redor do seu pavão celestial, emitindo uma luz azul radiante que cega e atordoa os oponentes. E esse brilho é tão intenso que pode distorcer a percepção de beleza e realidade dos oponentes, o que tornaria eles temporariamente obcecados pela beleza da Bankai e do Yumichika, a ponto de paralisá-los por completo. Isso refletiria o narcisismo extremo do
Yomichika usando sua beleza como uma arma. A segunda técnica seria o Huriru Tenshikibutsu, ou Punição do Anjo Azul, uma técnica que permitiria o Yomichika criar um corte celestial com as vinhas que se unem em um círculo ao redor do inimigo. Dentro desse círculo, o oponente é julgado pela beleza de sua alma. Se o julgamento considerar a alma impura ou desprovida de beleza, as flores desabrocham com uma explosão que drena completamente a Reiatsu e a converte em uma força destrutiva que desintegra o corpo do inimigo, deixando apenas um rastro de cinzas azuis. Por fim, teria a técnica Tenshi no Hosho, ou recompensa do anjo, que refletiria a lealdade do Yomichika e seu desejo de ser reconhecido por Ikkaku Izaraki. Após drenar uma quantidade significativa de Reiatsu e seus inimigos, Yomichika poderia transferir parte dessa energia para curar ele mesmo ou seus aliados, ou ainda aumentar temporariamente seus poderes. Isso seria feito através do toque. A beleza avassaladora dessa Bankai e seu poder destrutivo são um reflexo do conflito interno do Yomichika entre sua lealdade e seu narcisismo. Próxima Zanpakuto como um todo, na verdade, não só Bankai, é da Izane Kutetsu, que geralmente é quieta, tímida e observadora, com um forte senso de lealdade. Porém, Izane também pode ser impaciente diante de um inimigo, mesmo não tendo chances de derrotá-lo, como quando queria bater de frente com o Aizen e o Gin durante o arco da Soul Society, ou ainda como quando ela queria enfrentar os Ezequias no Ecomondo, embora nesse caso talvez ela pudesse dar conta do recado. Afinal, ela é uma tenente, e uma tenente do Gotei 13 não é qualquer bosta, mas enfim. A sua Shikai é a Itegmo, que significa neve congelada, e quando a sua Shikai é ativa, duas lâminas menores se projetam no punho da Itegmo em ângulos de 45 graus. Porém, não se sabe até os dias de hoje qual é a sua habilidade especial, então teremos que teorizar a sua Shikai e a sua Bankai. Para Shikai, eu pensei que a habilidade especial dela poderia ser o Ryotan no Itegmo, ou neve congelada, gelo e carvão, e assim, além das suas capacidades ofensivas, a Itegmo ganharia uma habilidade única que combina sua natureza fria com o instinto curativo da Izane, e assim, ao atingir um alvo com suas lâminas, a Itegmo poderia liberar uma névoa gelada que tem dois efeitos diferentes, dependendo da intenção da Izane. Primeiro seria o congelamento, porque quando ela usa de forma ofensiva, a névoa se adere ao corpo do oponente, congelando instantaneamente a área atingida, e esse congelamento seria extremamente denso e difícil de quebrar, mobilizando parcialmente o inimigo e dificultando seus movimentos. E se necessário, a Izane poderia intensificar o congelamento com múltiplos golpes, eventualmente prendendo o oponente em uma prisão de gelo quase impenetrável. O segundo efeito seria uma cura, porque a névoa congelada poderia cobrir a área que estivesse ferida dela ou do aliado, reduzindo drasticamente a temperatura da ferida para conter o sangramento e acelerar o processo de cicatrização. A névoa também tem propriedades anestésicas leves, aliviando a dor enquanto a cura ocorre. Embora não seja uma cura completa como as técnicas de Kido de cura, é uma medida eficaz para manter ela e aliados no combate até que uma cura mais profunda possa ser realizada. E assim chegamos na sua Bankai, a Itegmo no Tenshi, ou Deus Celestial da Neve Congelada, que quando ativada, o céu ao redor da Izane parece escurecer e uma tempestade de neve se forma instantaneamente. As duas lâminas menores da sua Shikai se transformariam em asas de neve pura, que se estendem a partir das costas da Izane, lhe dando a aparência de uma deusa invernal, muito semelhante a uma das habilidades da Bankai do Byakuya, Shukei Hakuteiken, e as asas seriam compostas de gelo e neve, mas são tão afiadas quanto qualquer lâmina, e o campo de batalha seria envolto por uma aura gélida que pareceria congelar até mesmo o próprio tempo, com flocos de neve caindo lentamente e silenciosamente. Eu pensei em três técnicas. A primeira seria o Ryoten no Uta, ou Canção do Céu Congelado. Essa habilidade permitiria a Izane cantar uma melodia suave enquanto invoca cristais de gelo que flutuam ao redor do campo de batalha. Cada cristal poderia ser manipulado para atacar o inimigo com lâminas de gelo ou formar barreiras defensivas. E a canção da Izane também tem um efeito calmante, reduzindo a agressividade dos inimigos e restaurando a clareza mental dos seus aliados. É realmente uma habilidade que reflete sua natureza cuidadosa e protetora. Com a técnica Setsugen no Kumo, ou Nuvem da Planície Nevada, Izane poderia invocar uma nuvem de neve que se espalha pelo campo de batalha, criando um nevoeiro espesso que obscurece a visão do inimigo e reduz drasticamente a temperatura. Dentro dessa névoa, Izane teria controle total sobre a neve, podendo manipular os flocos para formar lanças, paredes ou até mesmo soldados de gelo que atacam seus inimigos. E a névoa também serve como uma barreira protetora, tornando difícil para os inimigos encontrar e atingir a Izane e seus aliados. E por fim, teria a técnica Tenshi no Yashi, cura do Deus Celestial. A habilidade de cura suprema da sua Bankai, onde as asas da Izane poderiam se estender para envolver seus aliados feridos ou mesmo ela, criando um casulo de gelo. E dentro desse casulo, a temperatura seria perfeitamente regulada e a cura ocorreria em um ritmo acelerado. O gelo não apenas repara
os danos físicos, mas também revitaliza a energia espiritual do aliado, curando a exaustão e restaurando suas forças para a batalha. E esse poder representa a compaixão da Izania e seu desejo de proteger seus companheiros a todo custo. Assim como também a todo custo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, caso você seja novo por aqui, para acompanhar mais vídeos sobre Bleach. E você que já é um mano do Zé, deixa o like, hypa muito o vídeo, para que assim ele possa chegar em mais pessoas, beleza? Porque seguindo, vamos para a Bankai do Omaeda Marechio, que é um homem arrogante e estúpido. E não apenas isso, ele é covarde, barulhento, vaidoso, elitista, snob, ganancioso e lento. Resumindo, um pé no saco. No entanto, ele é extremamente leal tanto à sua capitã quanto à sua família e está disposto a lutar para protegê-los, como quando procurou proteger a Soifon do ataque do Gigio Vega em Karakura, ou mesmo quando protegeu sua irmã mais nova a todo custo do BG9 durante a guerra contra os Quincy's. E isso sem falar no apoio que deu a Soifon nessa mesma batalha para ela usar a sua Bankai. Por falar na Zanpakuto, a Shikai do Omaeda é a Gege Tsuburi, que significa cabeça de 5 formas. Em sua Shikai, a Gege Tsuburi se transforma em uma bola pontiaguda do tamanho grande, presa a uma longa corrente, semelhante a um mangual, permitindo que seja lançada em um alvo distante. A corrente está presa ao punho da sua espada, só que a Gege Tsuburi é uma Zanpakuto do tipo corpo a corpo e não tem habilidades especiais. Omaeda também pode usá-la como um escudo para ataques de curto alcance. Resumindo, a Zanpakuto que não tem muito lá o que explorar, né? Mas eu tentei fazer o meu melhor aqui. E por isso criei a Bankai Tenshiki Gege Tsuburi, ou cabeça de 5 formas celestiais. Omaeda invoca uma versão colossalmente ampliada da sua Shikai. A corrente da Gege Tsuburi se expande, se tornando imensa com centenas de metros de comprimento, enquanto a bola pontiaguda se transforma em uma esfera monstruosa, coberta de múltiplas camadas de espinhos e placas metálicas. A bola se torna tão grande quanto um pequeno edifício, com runas antigas brilhando em sua superfície. A corrente se conecta ao punho do Omaeda, parece ser feita de aço puro, com elos grossos estalam o mínimo movimento, indicando uma enorme força concentrada nela. Além disso, enquanto o Omaeda segura a corrente, as runas brilham, e a Bankai concede uma força superior a ele para que possa manejá-la. Eu pensei em 3 ataques para essa Bankai. A primeira seria o Enshi Butsubuse, o esmagamento do deus circular, que seria a técnica principal da Bankai, onde o Omaeda giraria a bola colossal com uma força centrífuga avassaladora, criando um vórtice de destruição, e a rotação seria tão intensa que criaria um vácuo, sugando qualquer coisa no raio de ação em direção ao impacto. Ao soltar a esfera, ela voaria como um meteoro, devastando tudo em seu caminho com uma força esmagadora. A segunda técnica seria o Kotei no Tate, ou escudo do imperador, que apesar da sua aparência desagitada, a Bankai possuiria uma defesa impressionante. O Omaeda poderia usar a bola gigante como um escudo, posicionando ela à sua frente. A superfície metálica da esfera seria impenetrável, refletindo até mesmo os ataques mais poderosos. E, se necessário, ele poderia girar a esfera em alta velocidade para desviar múltiplos ataques de uma só vez. Por fim, teria a técnica Gege Tsuburi Kinzoku, que poderia ser usada em uma situação desesperadora, onde o Omaeda poderia fazer com que sua bola, lá ele, se divida em múltiplas esferas menores, todas conectadas à corrente principal. E essas esferas menores seriam mais rápidas e ágeis, permitindo ataques rápidos e repetidos de múltiplas direções. Cada uma dessas esferas ainda carregaria uma força devastadora, embora em menor escala. Poderiam ser usadas para cercar e esmagar o inimigo de todos os lados. E se a Zanpakuto do Omaeda já foi um desafio, imagina a do Iba Tetsuzai, que é um Shinigami que gosta de lutar, já que é um ex-membro da 11ª divisão, mas ao contrário de muitos deles, coloca sua lealdade à sua divisão acima do seu desejo de lutar e recuará em batalha se for necessário. Além disso, ele parece buscar entender bem o lado dos seus companheiros, como quando deu espaço ao Komamura para ele poder pensar bem na traição do Tosen e ficar bem. E o caso do Iba é curioso, porque sabemos como é a forma da sua Shikai, mas não sabemos o nome ou sua habilidade especial. Porém, levando alguns detalhes do jogo Bleach Brave Souls, que é um jogo oficial, em consideração, é possível teorizar seus poderes. Inclusive, eu já fiz um vídeo exclusivo no ano passado para essa Zanpakuto, mas aqui nesse vídeo eu farei uma abordagem completamente diferente, porque em um dos golpes dele no jogo, Iba consegue fazer danos explosivos ao tocar a ponta da sua Shikai em qualquer coisa, e sua aparência facilita isso. Através disso, eu pensei na seguinte Bankai, Shinsei Uten Funka, e quando Iba liberasse sua Bankai, sua cimitarra se transformaria drasticamente. A lâmina se expandiria em tamanho, se tornando uma gigantesca espada dupla, uma das lâminas lembrando uma cimitarra original, enquanto a outra lâmina seria uma enorme picareta em forma de lança, e ambas as lâminas brilhariam com a energia vulcânica ardente, emanando calor intenso e faíscas. Assim, a Bankai do Iba bem envolve uma aura flamejante, uma capa de energia incandescente que parece sempre estar em chamas. E assim eu pensei em 2 técnicas. A primeira seria o Funkazan, ou Montanha da Erupção, que é
assim, ao cravar a ponta da sua bancai no chão, ela liberaria uma quantidade massiva de energia explosiva que viajaria pelo solo, criando fissuras e erupção de magma. Essas explosões seriam direcionadas ao inimigo, criando uma série de explosões controladas que podem engolir e obliterar inimigos específicos. E por fim, teria o Shinsei Kagutsushi, o deus sagrado do fogo, onde ao canalizar a energia espiritual, o Iba poderia concentrar todo o poder da sua bancai em um único golpe devastador. Nesse ataque, a lâmina da bancai brilharia intensamente antes de ser arremessada ou golpeada no inimigo, liberando uma explosão que simula uma erupção vulcânica, capaz de incinerar completamente qualquer coisa em seu caminho. E esse seria o ataque mais poderoso da sua bancai, mas também o mais desgastante. E outra bancai que foi um desafio também foi a da Yadomaru Lisa, que em comparação com seus companheiros Vizard, ela é um dos membros mais calmos e sensatos do grupo, mostrando um comportamento bastante severo, desapegado e reservado na maioria dos pontos. Embora ela seja um pouco temperamental e facilmente irritável, Lisa também é muito curiosa e tinha o hábito de espionar as reuniões dos capitães durante o seu tempo na Soul Society. Embora agora ela seja uma capitã, né? Então não precisa mais espionar. Enfim, a sua Shikai é a Haguro Tombo, ou libélula de ferro, e assim a Zanpakuto se alonga rapidamente e ganha um cabo extremamente longo equipado com uma lâmina que lembra a pá de um monge em uma extremidade e uma bola pesada outra extremidade. Isso permite que a extremidade laminada seja usada como um machado e a extremidade pesada seja usada como um instrumento esmagador. E assim, Lisa não mostrou a habilidade especial dessa Zanpakuto, porém mostrou uma técnica chamada Nijo Ichijo Tombokudari, que significa golpe da libélula número 21, e pode indicar que ela tenha vários golpes ao liberar sua Shikai, porém nada confirmado, beleza? Nessa técnica, a Lisa desencadeia vários ataques perfurantes contra um oponente, e além disso, algo que pode nos ajudar a entender como podem ser os poderes dessa Zanpakuto é a forma da sua máscara Hollow, porque parece trazer algo semelhante à temática aos poderes dos Vizards. Por exemplo, o Kensei teve uma rolificação com uma forma que favorecia o seu combate com os punhos, como em sua Bankai, ou ainda a máscara do Rose, que lembra muito a de um músico de ópera, ou mesmo a do Shinji, que parece a de um faraó que geralmente tem ligações com as areias do deserto, que cria ilusões ópticas por causa do calor escaldante e lembra muito os poderes da Sakanade, que causam ilusão óptica. Nesse caso, a máscara da Lisa tem a forma de um losango com abertura de forma de cruz e fenda nos olhos, semelhante aos soldados de exércitos medievais da Europa. Pensando nisso, criei a seguinte Bankai, a Haguro Senshin Tombo, libélula espiritual do ferro. E quando a Lisa libera essa Bankai, sua Zanpakuto se transforma de forma impressionante. O cabo se alongaria ainda mais e as extremidades da arma sofrem uma mudança drástica. A lâmina em forma de pá se expande, tornando-se mais larga e afiada. Com um brilho metálico, emana uma aura espiritual densa. E a extremidade oposta, antes de uma simples bola de ferro, se transformaria em uma esfera complexa, coberta por runas e símbolos antigos que brilham com a luz espectral. Ao redor da Lisa, a aura espiritual azulada começa a se manifestar e dando a aparência de uma guerreira medieval envolta em energia mística. E assim eu pensei em duas técnicas. A primeira seria o Senshin no Korin, ou Descida do Espírito, onde a Lisa poderia invocar espíritos de guerreiros antigos através da sua Bankai, que se manifestariam como silhuetas espectrais ao seu redor. E esses espíritos ajudam a amplificar o poder dos seus ataques, aumentando a força e a velocidade de cada golpe, ao entrarem todos na sua arma, como se criassem a força de 100 soldados em um único golpe, o que torna sua investida quase impossível de bloquear. E por fim, a segunda técnica seria o Shinen no Tombogiri, ou corte da libélula do abismo, que ao concentrar toda a energia espiritual acumulada em sua Bankai, Lisa poderia realizar um golpe final devastador. Ela balançaria sua arma com tanta força que a lâmina liberaria uma onda de energia cortante que se expande em uma linha reta, capaz de cortar até mesmo as defesas mais poderosas, e a aura espectral ao redor da lâmina se intensificaria, criando um rastro de energia que parece devorar tudo em seu caminho. Mas enfim, galera, essas foram as minhas teorias das Zanpakutos e bancais de alguns tenentes e capitães. O que vocês acharam? Qual é a sua teoria para essas bancais? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar muito de saber o que você pensa sobre o assunto. Mas agora, infelizmente, eu vou ter que ir nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu!